Muitas vezes perguntamos por que Jesus permite que certas coisas aconteçam. Por que pessoas boas são atribuladas? Se entendemos o bem da perspectiva de Deus, a primeira conclusão é que ninguém é bom. Essa não é uma mensagem popular, mas é verdadeira. E porque não somos bons, porque somos pecadores, merecemos condenação eterna. Nós merecemos o castigo decorrente dos nossos pecados. Mas pela graça incomparável de Deus, escapamos da condenação e do castigo. Jesus os levou sobre si quando foi à cruz. Tudo mais que recebemos dele é lucro. E essa é a mensagem da cura de um paralítico. Esse milagre está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26, que diz: Ora, acontecendo que numa daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico. Procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Os homens que estavam com aquele paralítico o estavam conduzindo até a presença de Jesus, pensando em sua necessidade imediata, mas não na sua maior necessidade. Eles só viram a paralisia porque era isso que os incomodava. Eles não consideraram sua relação com Deus. E muitas vezes, se formos honestos conosco, esse também é o nosso problema. Não conseguimos priorizar aquilo que realmente tem valor eterno. Nos incomodamos com questões práticas e assim permitimos que dúvidas sejam semeadas em nossos corações, em especial quando algumas perguntas nos são dirigidas. Por que Deus não ajuda a irmã a vencer o câncer? Por que o diácono, que tem sido um exemplo de integridade, perdeu o emprego? Por que aqueles cristãos foram presos por pregarem o evangelho com pouca esperança de resgate? Na verdade, não nos concentramos na pergunta mais importante. Os nomes deles estão escritos no livro da vida? É aqui que o foco principal de Jesus estava ao declarar inicialmente ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. Foi por isso que Jesus priorizou a cura da alma daquele paralítico. Jesus queria que todos ali, naquele dia, entendessem que a salvação era muito mais importante que a cura física, que ser justificado diante de Deus tinha um valor eterno, enquanto poder andar era temporal. E foi por isso que Jesus disse: Estão perdoados os teus pecados. E imediatamente os religiosos que estavam ali pensaram: Isso é blasfêmia. E foi aí que Jesus lançou-lhes a pergunta que os fez calar imediatamente: Que arrazoais em vosso coração? Quanta indagação íntima este pensamento deve provocar em nós. Cristo sempre nos vê e conhece. Todos os dias Ele observa nossas atitudes, pensamentos e palavras. Recordar esta verdade deveria nos alarmar e levar-nos a abandonar nossos pecados.
Mantendo-os, poderemos até enganar os outros, mas não enganaremos a Cristo. Ele, o amável Senhor, nos contempla e devemos viver cientes deste fato. Lembre-se das palavras de Pedro: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E por conhecer o coração do homem, ele diz: qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Deus permitiria que Jesus curasse aquele paralítico se estivesse falando blasfêmias? Absolutamente que não. Porque Jesus desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que o enviou. É bem verdade que Jesus poderia ter feito as coisas em ordem inversa, ter realizado a cura e depois perdoado os pecados. Mas então a mensagem não teria sido entregue. A salvação é a nossa maior necessidade. Daí Jesus ter afirmado: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todo o resto, até a capacidade de andar, empalidece em comparação com a eternidade na presença do Senhor. Sim, nosso Deus está interessado em nossas necessidades, mas especialmente em nossa maior, a salvação. Ele cuida do que é mais importante, não do que é mais visível. Lembre-se de que nosso Salvador se importa tanto conosco que ele foi à cruz para suprir nossa maior necessidade, o perdão dos nossos pecados. A única maneira dele conseguir fazer isso era se sacrificando por cada um de nós. E ele foi como um sacrifício voluntário, suportando todas as condenações que os homens podiam lançar sobre ele. Mas tem mais, nossas outras necessidades também são atendidas. Tudo de bom que temos vem do Senhor, até a nossa respiração, que nem nos apercebemos o quanto é valiosa, é devida a ele. Jesus, naquele dia, demonstrou que não apenas ele poderia nos curar de nossas mágoas e enfermidades, como também ele poderia curar aquilo que não podíamos, a cura do pecado. Mas ele o fez por seu grande amor. Nós, como seu povo, somos muito abençoados. Nós, como seu povo, recebemos muito mais do que merecemos. Começando com a salvação, todo o resto é bônus, é lucro. A cura do paralítico foi um milagre triplo, pois em um mesmo momento vimos Jesus perdoando pecados, lendo os pensamentos dos homens e curando um paralítico. Aquele que fez essas coisas com perfeição e autoridade é o próprio Deus, e ele continua operando, ele não mudou. Jesus conhece a tua mente, o teu coração e pode curar o teu corpo enfermo e a tua alma doente. O poder do Senhor está com ele para curar. E Jesus te ordena: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Esse é Jesus, o Senhor. Amém.